Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Segundamos, está começando mais uma semana e hoje é dia 15 de junho, segunda-feira, e está no ar mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC, que tem como missão te manter bem informado sobre tudo que está rolando, seja aqui em São Paulo, seja no ABC, no Brasil ou até mesmo no mundo. E nessa segunda-feira, pós-final de semana, com o jogo da seleção, e haja coração, hein? Eu tava torcendo ali com a minha família e que foi tenso, foi. Então se junte com a gente nessa conversa e bora para mais uma semana cheia de informação. E para conduzir tudo isso aqui tem eu, Suzana Rezende, divido aqui os mix e as bancadas com ele, João Pedro Melo. Fala, JP. Hello, Su. Olá, pessoal. Um excelente início de noite para ti que tá pela correria ou tá em casa mesmo descansando e já organizando a semana. E hoje a gente vai iniciar falando sobre a pressão na Copa, com o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, preparando mudanças para enfrentar o Haiti. É isso aí. E como não para por aí, a gente ainda vai falar da Câmara, que vai votar pelo fim da escala 6x1, hein? E a gente ainda fala dos Estados Unidos e o Irã, que anunciaram um acordo e prometem encerrar a guerra na sexta-feira. Então por aqui tu já sabe como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABC Cast já tá começando. É isso aí, e a gente ainda nesse climinha de Copa, a gente abre o programa falando sobre as mudanças aí na seleção. Então olha só, ouvinte, depois dessa estreia com empate de 1-1 contra o Marrocos, encerrou de vez o período de tranquilidade do técnico Carlo Ancelotti e trouxe à tônica a clássica impaciência do torcedor brasileiro. E o comandante italiano agora sente na pele o peso de uma Copa do Mundo e já está preparando mudanças profundas na escalação para o duelo da próxima sexta-feira contra o Haiti. E entre eles tem nomes como Ibañez, o Casemiro, Paquetá, e tudo isso correndo risco de perder a titularidade, viu? E as justificativas para o futebol abaixo do esperado começam a mudar de tom. Se antes do Mundial, Ancelotti rechaçava qualquer possibilidade de nervosismo e afirmava que um time preparado não sente ansiedade, agora o discurso da comissão técnica e dos jogadores como Vini Júnior e Danilo passou a ser de peso emocional e frio na barriga que atrapalharam o desempenho da seleção no primeiro tempo. E ó, JP, já que você falou no Danilo, a situação do veterano tá evidenciando como a liderança de bastidor tá pesando nas escolhas do treinador. Convocado inicialmente como terceira opção para a lateral direita e já admitindo não ter mais o mesmo vigor de antes, o jogador foi acionado ainda no intervalo contra o Marrocos após a falha na aposta em Ibañez. E agora surge como principal candidato a assumir a posição no próximo jogo. E para tentar blindar o elenco dessa enxurrada de cobranças, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, decidiu restringir ainda mais o acesso da imprensa. A semana começou sem entrevistas coletivas e com treinos praticamente fechados, além da decisão de não divulgar novos boletins médicos sobre o Neymar, que não deve ter condições de jogo ainda antes de esgotar o prazo estipulado de recuperação. Sui ouvintes, parece que a lua de mel terminou e a realidade da Copa bateu na porta. O Ancelotti agora entende que treinar o Brasil não é só colocar os melhores em campo, é gerenciar a pressão absurda de uma nação inteira. E aqui a gente cobra demais, né? Usar a ansiedade como muleta para um elenco recheado de jogadores e um país pentacampeão mundial pega muito mal. O Haiti é o adversário perfeito agora para tentar recuperar essa confiança, mas se o time não entregar um futebol convincente, o discurso motivacional vai perder a validade bem rapidinho. Com certeza, JP. A gente aqui do Brasil
Vi até umas pessoas fazendo esse tipo de análise. A gente aqui coloca uma expectativa na Copa do Mundo muito grande, porque a gente é a seleção que participou de todas as Copas do Mundo, nós somos pentacampeões, a gente está em busca do Hexa, então não vai ser qualquer empate que vai deixar a gente feliz, né? Enquanto, por exemplo, o Curaçao estava comemorando que fez seu primeiro gol numa Copa do Mundo, mesmo levando aquela goleada da Alemanha de 7-1, a gente não fica satisfeito se não levar a taça para casa. Então, a gente não espera menos que isso ali do Ancelotti e tá na hora dele alinhar isso, porque a gente precisa passar dessa fase de grupos e não vai ser no empate que a gente vai conseguir. E agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciando por vagas em cursos profissionalizantes em Diadema. Olha só para quem está procurando qualificação profissional aqui no ABCD. A Fundação Florestan Fernandes, em Diadema, abriu as inscrições para 620 vagas gratuitas distribuídas em 27 cursos nas áreas de beleza, informática, gastronomia e gestão. Os interessados devem realizar a inscrição online no site Florestan, FLORESTAN.org.br até o dia 6 de julho. E os candidatos que garantirem a vaga precisarão comparecer presencialmente entre os dias 14 e 17 de julho, das 8h30 às 15h, das 8h30 da manhã às 3 horas da tarde, na sede da instituição, que fica localizada na Rua Manuel da Nóbrega, número 1149, no centro de Diadema, e deve estar portando documentos originais exigidos no edital. Festa junina em São Caetano com oficinas no final de semana. Já para as famílias que procuram diversão e cultura, a primeira edição do São João de São Caetano acontece nessa semana, nos dias 20 e 21, no próximo final de semana, dia 27 e 28 de junho, sempre das 11 horas da manhã às 21 horas da noite, no Parque Linear, localizado na Avenida Presidente Kennedy, número 2300. A programação conta com shows, barracas de comida típicas, administradas por entidades assistenciais e oficinas criativas infantis que acontecem diariamente a partir das 15 horas da tarde. E pra gente fechar o nosso giro, vamos aqui com notícia da casa sobre o ABCcast Conexões, que é o nosso MesaCast. Então olha só, ouvinte, se você quer entender como construir a sua imagem no mercado de trabalho e principalmente sem perder a autenticidade, o novo episódio do ABCcast Conexões já está disponível em todas as plataformas de streaming. E nessa edição, o nosso apresentador e colega aqui, Thiago Quirino, contou com a jornalista Amanda Francisco para receber a especialista Clara Laface para um bate-papo aprofundado sobre liderança, coerência corporativa e os limites da exposição permanente nas redes sociais. Então já fica aí o recado, não deixe de conferir o último episódio do ABCcast Conexões, porque como eu sempre digo, no encerramento de cada programa, ele tá imperdível e ele é imperdível, então não percam. É isso aí, como segunda-feira é de praxe, a gente precisa te atualizar sobre as rodadas do esporte desse final de semana, né? Já comentamos aqui um pouquinho do nosso 1-1, já também comentei um pouquinho, né, Gabriel Jesus, sobre a goleada que rolou aí da Alemanha, que não teve dó, mas vamos deixar com ele maiores detalhes, então é com você, Gabi. Olá, Suzana Rezende e João Pedro Melo. Aqui é o Gabriel de Jesus e esses são os destaques do esporte. E claro, não poderia começar diferente. O empate amargo do Brasil em 1-1 contra Marrocos na Copa do Mundo Grupo C. Os marroquinos abriram o placar com Saibari
mas Vini Júnior deixou tudo igual com um golaço aos 32 minutos do primeiro tempo. Bruno Guimarães acionou o atacante, que puxou da ponta para o meio, cortou a marcação e soltou uma bomba cruzada sem chances para Bono. E olha, JP, parece que ele e a Virgínia voltaram, viu? Sei não, eu vi essa fofoca por aí. No segundo tempo, o Brasil pressionou, mas o empate persistiu. Agora a seleção brasileira volta a campo na próxima sexta-feira, às 21h30, contra o Haiti. Mais detalhes da partida você confere uma matéria que eu fiz lá pro portal ABC do ABC. E a Alemanha, viu, Su? Não teve dó do Curaçao, goleou por 7-1. Mas esse placar, eu não quero nem lembrar, viu? Na abertura da Copa, o México venceu a África do Sul por 2-0 pelo Grupo A. Os Estados Unidos bateram o Paraguai por 4-1. E a Holanda e o Japão fizeram um jogaço, empatando em 2-2. Agora, vindo para a nossa região, pela Série B do Brasileirão, na 13ª rodada, o São Bernardo ficou no empate sem gols com o Sport. A cobertura completa desse jogo está no nosso portal também, em matéria feita pelo repórter Thiago Antunes. E no vôlei, emoção até o fim. O Brasil venceu a Argentina de virada por 3-2 no tie-break. Destaque mais uma vez para Judson, com 15 pontos. Bom, esses foram os destaques do esporte neste final de semana, com Copa do Mundo, Série B e vôlei. Valeu, Suzana, JP, ouvinte, até a próxima. Gabriel, é o Ancelotti sob pressão e a Alemanha que não perdoou nem na fase de grupos, né? E que na próxima sexta a nossa seleção não precise nos obrigar a testar o coração mais uma vez, porque eu acho que já deu, né? Valeu, Gabriel. Boa semana. E agora, voltando para o noticiário, vamos falar sobre as votações na Câmara, que são sobre o fim da escola 6x1 e o PL da misoginia. Então, olha só, ouvinte, olha só, JP. Essa semana ela está prometendo ser decisiva na Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, Hugo Mota, convocou uma reunião de líderes para a tarde dessa terça-feira com o objetivo de destravar a pauta do plenário, colocando em votação o projeto de lei que propõe o fim à escala de trabalho 6x1 e a urgência constitucional do texto enviado pelo governo, que acabou travando as demais votações. E tudo isso forçando a cúpula da Câmara a agir rapidamente para limpar a pauta. E o relator da matéria, deputado Léo Prates, será o responsável por apresentar os esclarecimentos finais do seu parecer. A estratégia traçada por Hugo Mota e seus aliados é manter o escopo do projeto de lei muito similar ao da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que já foi aprovada pela Casa no mês de maio, demonstrando uma resistência do Legislativo em deixar o Palácio do Planalto ditar isoladamente os rumos da regulamentação. E além da discussão trabalhista, a reunião de líderes dessa terça-feira também tem outro tema muito importante: o combate à violência de gênero. A deputada Tabata Amaral vai apresentar o relatório final do grupo de trabalho focado em endurecer as leis contra crimes praticados contra mulheres no ambiente digital. E o texto, coordenado pela parlamentar, propõe uma redefinição do conceito de misoginia dentro da legislação brasileira, com o intuito de equiparar o ódio e a discriminação contra as mulheres ao crime de racismo. A expectativa do presidente da Câmara é que essa proposta de combate à misoginia também seja submetida ao crivo do plenário ainda nessa semana. Su e ouvintes, essa movimentação do Hugo Mota é um recado claríssimo de poder e, como sempre, né, ele coloca a escala 6x1 na pauta como o texto da Câmara para demonstrar que quem dita o ritmo lá em Brasília é o Congresso e não o Executivo, agradando o trabalhador, mais ou menos, né, porque ao mesmo tempo em que enquadra o governo, rola também essa questão da inclusão da pauta da misoginia, que é um golaço mais do que necessário. E já passou da hora da internet deixar de ser uma terra sem lei, onde covarde ataca a mulher e acaba saindo impune, né, Su? Com certeza, JP. A internet ela não é terra sem lei já faz muito tempo, né? E a gente está trazendo políticas que a gente possa proteger nossos adolescentes, nossas crianças e agora também
proteger todo mundo da violência de gênero, porque quando a gente fala de violência de gênero, não afeta só as mulheres, mas também aos homens. Esse é um mal que afeta a sociedade como um todo e já deu tempo, né, de covarde ficar se escondendo atrás de fake, achar que comentário não tem nenhum tipo de punição e que pode fazer o que bem entender. Então, bora lá que essa terça vai ser agitada. E agora, vamos sair aqui do plano nacional para ir para o internacional, falando sobre os Estados Unidos e o Irã. Olha só que reviravolta! Os Estados Unidos e o Irã anunciaram um acordo preliminar para encerrar a guerra no Oriente Médio iniciada em fevereiro, com a assinatura do Tratado de Paz oficial marcada para a próxima sexta-feira lá em Genebra. E a notícia fez as bolsas de valores dispararem e provocou uma queda de quase 5% nos preços internacionais do petróleo. E o ponto central do pacto é a reabertura imediata do Estreito de Hormuz, rota crucial por onde passa cerca de 20% do petróleo e gás do mundo, acompanhada do fim do bloqueio naval imposto pelos americanos aos portos iranianos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, celebrou o fim das hostilidades nas redes sociais e afirmou que a hidrovia já começou a ser parcialmente liberada, incentivando os navios do mundo a ligarem os seus motores. E apesar desse otimismo da Casa Branca, especialistas em segurança marítima alertam que a normalização do tráfego não será tão rápida. O temor da existência de minas navais instaladas pelo Irã faz com que as empresas de navegação e seguradoras exijam semanas ou até mesmo meses de operações militares de limpeza antes de considerarem a passagem pelo Golfo Pérsico totalmente segura para os seus superpetroleiros. E o fim do conflito também esbarra na complexa dinâmica local. Enquanto o Irã promete uma trégua em todas as frentes, Israel afirmou categoricamente que não fará parte desse tratado e que não vai retirar as suas tropas do sul, lá do Líbano, prometendo destruir toda a infraestrutura do grupo extremista Hezbollah. A decisão expõe as fraturas entre Washington e Tel Aviv e mostra que o acordo assinado pelos americanos ainda está bem longe de garantir a paz absoluta lá na região. Isso, ouvintes, esse acordo é um respiro econômico global considerável, mas politicamente ainda é um castelo de cartas. Trump conseguiu uma vitória diplomática que precisava para poder alavancar a sua aprovação antes mesmo de chegarem às eleições no meio do mandato, derrubando o preço do barril e anunciando a reabertura de Hormuz. No entanto, o fato de Israel dizer abertamente que não vai sair do Líbano e que não é parte desse tratado mostra que os americanos fecharam a conta com o Irã, ignorando os próprios aliados na região. Então, prometer a paz é fácil no papel, mas convencer os navios mercantes a passarem no mar cheio de mina e fazer Israel e Hezbollah pararem de atirar, caramba! Essa sim é a verdadeira prova de fogo desse acordo. Pois é, JP. E é mais uma vez os Estados Unidos fazendo o que sabe fazer de melhor, né? Viu que estava apertando para eles tudo isso, então agora é hora de parar, mas como sempre criando um diálogo com as pessoas que deveriam estar participando sem elas estarem junto, né? Então já aconteceu antes quando ele quis fazer aquele tratado de paz, não tinham políticos do Oriente Médio para discutir esse tratado de paz, e agora parece que a galera de Israel também ficou de fora e não tá aceitando muito bem, não. Então a gente vai ver, será que isso daí é só para fingir que conseguiu alguma coisa e recuperar a economia dos Estados Unidos? Bom, não sabemos, mas continuaremos te atualizando por aqui sobre qualquer novidade. E agora vamos para o nosso quadro queridinho Quem Disse Isso? Então, se você não conhece, é por aqui que a gente sai do noticiário e traz uma frase daquelas de se inspirar, muitas vezes de relembrar de livros que a gente já leu, muitas vezes que estudou na escola, quando tenta adivinhar ou tentar relembrar quem é o autor ou a autora. Então, JP, conta pra gente qual que é a frase de hoje. É isso. E a frase de hoje ela é curta, cortante, mas também escancara uma verdade cruel que incomoda muito quem tenta romantizar a desigualdade por aí. Ouve só.
Quem inventou a fome são os que comem. Repetindo, quem inventou a fome são os que comem. E é isso. Tem como adivinhar quem é o dono ou a dona da frase de hoje? Ah, JP, eu vou já dar um spoiler aqui. Eu vou dizer que a dona dessa frase, ela é uma pessoa icônica. É alguém que só teve a fama que merecia depois de uma certa idade e não na sua juventude. E aí, ajudei? Bom, quem disse isso foi a escritora genial Carolina Maria de Jesus. E essa frase faz parte do seu livro, posso dizer, um dos seus mais famosos, Quarto de Despejo, de 1960. E ela consegue jogar a responsabilidade exatamente no colo de quem manda no tabuleiro. É muito fácil os donos do poder falarem em crise ou pedir esforço coletivo depois de um jantar farto em cima da mesa. Quando a gente vê a Câmara discutindo escala 6x1, no fundo também é meio que sobre isso. É o trabalhador exausto, lutando para ter um mínimo de dignidade e tempo de vida, enquanto a cúpula decide o ritmo de tudo lá de terno e gravata no ar-condicionado. E a mesma lógica também se aplica no cenário internacional. Bilionário fechando acordo de petróleo num gabinete suíço num dia, e no outro o povo no meio do fogo cruzado no Líbano, ou sofrendo com o preço da comida por aqui. A fome, seja ela de pão, de paz ou até de justiça, foi inventada por quem sempre teve o prato cheio. E combater isso exige muito mais do que discurso. Exige mudança real nas regras desse jogo. E para você que não se contenta com as migalhas de desinformação que caem na mesa de quem manda, o seu banquete diário de jornalismo de verdade é servido fresquinho aqui no nosso portal ABC do ABC. É ou não é, Su? É isso aí, JP. E já é com esse gancho que a gente finaliza mais um ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar por aqui de segunda a sexta, ou acompanhar nossos outros produtos, como o Cine ABC Metrópole, que sai todas as semanas para quem é amante de cinema, e o ABCcast Conexões, que eu citei lá no Giro de Notícias, que sai todos os sábados, e sim, sempre tem personagens e convidados imperdíveis. Nós estamos disponíveis em todas as plataformas. Então, independente de onde você estiver nos ouvindo, nós também estamos no YouTube, no Deezer, no Spotify, no Amazon Music, no Apple Podcast. Basta você escolher a sua preferida e dar o play. E se esse episódio fez algum sentido para ti, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado, informada. Sem enrolação. E olha só, manda a tua opinião pra gente. Pode ser uma ideia, sugestão ou até aquela pauta que só tu reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo, então já aproveita para seguir a gente lá no Instagram. É bem fácil, é o ABC do ABC, _oficial. É óbvio, tu tá mais do que avisado, a nossa conversa não termina por aqui. É isso aí. E se você gosta de se manter bem informado sobre qualquer assunto, do esporte a político a qualquer momento, saiba que o nosso site está sempre disponível para você. Acesse abcdobc.com.br, que lá a informação é de qualidade e tá sempre fresquinha a seu dispor. É isso aí. E antes de fechar, a gente sempre deixa aquele nosso abraço para você que tá pela correria, no meio da noite aí, ou aproveitando em casa aquela pausa merecida. Para nós é uma honra ter a companhia da audiência de vocês desse lado do fone. Amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e café. E claro, naquele mesmo compromisso de sempre, né? Seguir juntos, com firmeza e muita leveza. Então, tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção de conteúdo: Tiago Quirino. E direção geral: Alex Faria.